Você sabia que as Cataratas Vitória, localizadas na fronteira entre o Zimbábue e a Zâmbia, são tão altas que sua água cria nuvens visíveis a quilômetros de distância? Mas essa beleza é apenas o começo das surpresas que o Zimbábue tem para oferecer. Nesse vídeo, vamos explorar as maravilhas que o Zimbábue tem a oferecer, e mergulhar em sua história e cultura única. Mas antes de mais nada, clique no botão de inscrição abaixo e ative as notificações. Estamos ansiosos para tê-lo a bordo enquanto exploramos o desconhecido juntos. Já? Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Zimbábue é um país que está localizado no sul da África, na região conhecida como África Austral. O país faz fronteira com vários países vizinhos, incluindo África do Sul no sul do país, Moçambique no oriental do país, Zâmbia ao norte do país, e Botsuana no oeste do país. O nome Zimbábue tem origens incertas, mas é frequentemente associado à palavra Zimbabwe, em Shona, um dos idiomas locais do país, que se traduz aproximadamente como Casas de Pedra. Isso se refere às ruínas de Grande Zimbábue, um antigo assentamento de pedra que é um importante patrimônio histórico e cultural no país. A população do Zimbábue é estimada em cerca de 15,9 milhões de pessoas. A capital do Zimbábue é Harare, que está localizada no norte do país. Rinocerontes brancos e negros. O Zimbábue é um local importante para a conservação dos rinocerontes, tanto brancos quanto negros. Santuários como o Santuário de Rinocerontes de Matopo são dedicados à proteção dessas espécies ameaçadas. Cavalos de pau, ou girafas. As girafas, muitas vezes chamadas de cavalos de pau na região, podem ser vistas em várias áreas, como o Parque Nacional de Matobo e o Parque Nacional de Matusadona. Hipopótamos. Os hipopótamos são comuns em lagos e rios do Zimbábue, como o Lago Kariba e o rio Zambezi. Eles são frequentemente vistos em safaris aquáticos. A observação de animais no Zimbábue oferece uma oportunidade única de apreciar a beleza da fauna africana em seu ambiente natural. Os Shona constituem o maior grupo étnico do Zimbábue, representando cerca de 70% da população. Eles estão divididos em várias subtribos, cada uma com sua própria cultura e dialeto Shona. Existem vários dialetos Shona, como o Karanga, o Zezuru e o Manica. O Shona é a segunda língua, ou seja, o dialeto mais amplamente falada no Zimbábue. O inglês é a língua oficial do Zimbábue e é amplamente usado na educação, governo e negócios. Muitos zimbabuanos são fluentes em inglês. A sociedade Shona tradicional é organizada em clãs e tem uma estrutura social baseada em laços familiares e ancestrais. A agricultura é uma parte fundamental da subsistência Shona, com o cultivo de milho, sorgo e outras culturas desempenhando um papel central na sua economia tradicional. O Ndebele, também conhecido como Matabele, é a segunda língua no dialeto zimbabuense mais falada. É a língua dos Ndebele, um dos principais grupos étnicos do país. Assim como o Shona, o Ndebele é uma língua bantu. O Sonda é falado principalmente na região do sul do Zimbábue, perto da fronteira com a África do Sul e Moçambique. É uma língua bantu e também é conhecida como Chitsonga. Os casamentos são eventos importantes e festivos no Zimbábue. Eles envolvem rituais tradicionais, como a troca de presentes de noivado e a cerimônia de lobolo, Zdote. As celebrações de casamento incluem dança, música e comida. A vestimenta tradicional varia entre os diferentes grupos étnicos do Zimbábue. Os Shona, por exemplo, têm o Oshitenji, um tipo de vestido colorido, enquanto os Ndebele são conhecidos por suas contas e joias tradicionais. A música desempenha um papel fundamental na cultura zimbabuense. O país é famoso por sua música tradicional, especialmente a mira, um instrumento de percussão. A dança é uma parte importante das celebrações culturais e é usada para contar histórias e expressar emoções. O Monte Nyangani é a montanha mais alta do Zimbábue, com uma altitude de cerca de 2.592 metros. Ele está localizado na região oriental do país, na cordilheira de Eastern Highlands, perto da cidade de Nyanga. Esta área é conhecida por sua beleza cênica, trilhas para caminhadas e paisagens montanhosas espetaculares. As rochas equilibradas de Matobo são uma coleção de formações rochosas graníticas que datam de cerca de 2 bilhões de anos. O granito foi esculpido pela erosão eólica e hídrica ao longo de milênios,
criando formas surpreendentes que parecem desafiar a gravidade. As rochas de Matobo têm profundo significado cultural e espiritual para os povos indígenas da região. Elas são consideradas locais sagrados e abrigam inúmeras pinturas rupestres, que são testemunhas da presença humana na área por milhares de anos. Além de sua importância cultural e geológica, Matobo oferece uma série de atividades para os visitantes, como caminhadas, passeios de safari, escalada em rocha e trilhas para observação de aves. Um destaque é a visita à tumba do lendário líder zimbabuense Cecil Rhodes, que está localizada nas colinas de Matobo. A área é conhecida por suas paisagens espetaculares, com colinas onduladas, vales verdes e formações rochosas peculiares. As rochas equilibradas de Matobo são um tesouro geológico e cultural do Zimbábue, oferecendo aos visitantes a oportunidade de se maravilhar com a magia da natureza e aprender sobre a rica herança cultural do país. Elas são um destino imperdível para qualquer pessoa que visite a região. O Zimbábue não tem litoral, o que significa que não possui praias à beira-mar. O país é uma nação sem saída para o mar, portanto, não há praias naturais no Zimbábue. No entanto, apesar da falta de acesso ao mar, o Zimbábue tem outras atrações naturais impressionantes. O país é famoso por suas paisagens de tirar o fôlego, como as Cataratas Vitória, o Lago Kariba, Rio Zambezi, Rio Limpopo, entre outros. O Lago Kariba é o maior lago artificial da África e oferece oportunidades para atividades aquáticas, como pesca, passeios de barco e cruzeiros ao pôr do sol. A área ao redor do lago é pitoresca, com belas paisagens montanhosas e vida selvagem, incluindo elefantes e búfalos. O Rio Zambezi é um dos rios mais icônicos da África e é um dos principais rios do Zimbábue. Ele flui por aproximadamente 2.574 quilômetros através de 6 países africanos, incluindo o Zimbábue, antes de desaguar no Oceano Índico, em Moçambique. O Rio Limpopo é outro rio importante que flui pelo Zimbábue. Ele nasce na África do Sul e depois se estende para o norte, formando parte da fronteira do Zimbábue com a África do Sul, bem como com Botsuana. O rio Limpopo é essencial para a agricultura e o fornecimento de água no Zimbábue, mas também é propenso a secas sazonais, o que pode afetar a disponibilidade de água na região. Tanto o rio Zambezi quanto o rio Limpopo desempenham papéis vitais na vida cotidiana do povo do Zimbábue, fornecendo água para irrigação, abastecimento de água potável, transporte e suporte à vida selvagem e ecossistemas locais. Além disso, esses rios também têm valor cultural e turístico significativo para a nação e para a região em geral. Mas se você estiver interessado em praias, para encontrar praias de areia e litorais espetaculares, você precisaria considerar destinos costeiros em países vizinhos, como Moçambique, que possui uma costa ao longo do Oceano Índico, ou a África do Sul, com extensas praias ao longo das costas Atlântica e Índica. O Zimbábue também é rico em uma variedade de recursos naturais, alguns dos quais desempenharam um papel fundamental na economia do país. Como por exemplo o ouro, o país é conhecido por suas reservas significativas de ouro. A mineração de ouro é uma indústria importante no país, com minas em várias regiões, incluindo Matabelelândia, Midlands e Mashonaland Ocidental. O Zimbábue é um dos maiores produtores mundiais de platina, com depósitos significativos na região de Great Dyke. O país possui reservas de diamantes, embora a exploração desses recursos tenha sido controversa devido a questões de governança e direitos humanos. O Zimbábue é um produtor importante de cromo, usado principalmente na indústria de aço inoxidável. O país tem depósitos de carvão em várias áreas, e a mineração de carvão desempenha um papel na geração de energia. O Zimbábue é rico em recursos naturais, como minerais e terra fértil. No entanto, a gestão inadequada desses recursos e a falta de transparência levaram a questões de governança e benefícios inadequados para a população. O Zimbábue possui uma culinária única e diversificada, que reflete as influências de várias culturas étnicas, incluindo Shona, Ndebele e muitas outras. Como por exemplo, o sadza, também conhecido como opápio em algumas regiões, o sadza é uma comida básica e tradicional do Zimbábue. Trata-se de uma papa espessa feita de farinha de milho ou sorgo, cozida com água para obter uma consistência semelhante à do purê. É frequentemente servido como acompanhamento para molhos, vegetais ou carne.
E para além de sadza você pode experimentar o nyama. Aliás, o termo onyama significa carne em várias línguas africanas locais. A carne é uma parte importante da culinária zimbabuense, e diferentes tipos de carne são consumidos, incluindo carne de vaca, frango, cabra e peixe. Outro prato do Zimbábue é mopane worms. Embora possa não ser apreciado por todos, o mopane vor é uma iguaria tradicional do Zimbábue. Trata-se de larvas de uma mariposa que são secas e depois preparadas como um prato de proteína. É um prato saboroso e é frequentemente servido com sadza. O cu refere-se a frango e é uma fonte importante de proteína na dieta zimbabuense. O frango é frequentemente preparado de várias maneiras, incluindo cozido, grelhado ou em ensopados. Murivo nedovi, esta é uma salada de vegetais verdes que geralmente é cozida com amendoim ou amendoim em pó para dar sabor. Pode incluir ingredientes como espinafre, couve ou outras folhas verdes. Dovi, um molho espesso feito de amendoim, muitas vezes usado para dar sabor a pratos de carne, como frango. Bota, um prato tradicional que consiste em carne seca e desfiada, geralmente carne de vaca ou carne de caça. É frequentemente consumido como um lanche ou aperitivo. Já a cerveja de milho, conhecida como oshibuku, é uma bebida tradicional africana, especialmente popular no Zimbábue, embora seja encontrada em várias outras partes do continente. Ela é conhecida por ser uma bebida fermentada feita a partir de milho, e tem uma longa história na cultura e nas tradições do Zimbábue e de outras regiões africanas. Mazoi Orange Crush. Mazoi Orange Crush é uma bebida refrigerante sabor laranja muito popular no Zimbábue e em algumas partes da África Austral. Ela é produzida pela Schweppes Zimbabwe Limited, uma empresa de bebidas que faz parte da The Coca-Cola Company, sob a marca Mazoi. A Mazoi Orange Crush é conhecida por seu sabor de laranja natural e refrescante. É frequentemente descrita como tendo um sabor intenso e frutado, tornando-a uma escolha popular, especialmente em climas quentes. A bebida é feita com suco de laranja concentrado, água, açúcar e aromatizantes naturais e artificiais. Ela não contém álcool, tornando-a uma opção adequada para todas as idades. O Zimfest, ou Festival de Música do Zimbábue, é um evento anual que celebra a rica e diversa herança musical do Zimbábue. Esse festival oferece uma plataforma para artistas e músicos zimbabuanos, bem como para músicos de outras partes do mundo, para compartilhar suas músicas e performances com o público. O Zimbábue tem uma tradição musical muito diversificada que abrange uma variedade de gêneros, desde a música tradicional africana até gêneros mais contemporâneos, como o pop, o hip hop e o reggae. O festival destaca essa diversidade musical, apresentando uma ampla gama de estilos e influências musicais. A música tradicional do Zimbábue é conhecida por seus instrumentos característicos, como o mira, um instrumento de percussão de teclado, e as marimbas. O Zimfest desempenha um papel importante na promoção da música e da cultura do Zimbábue, bem como na construção de pontes culturais entre o Zimbábue e o resto do mundo. É uma celebração vibrante da identidade e da diversidade musical do país e oferece uma oportunidade única para os amantes da música conhecerem e apreciarem a rica tradição musical zimbabuana. O povo Tonga habita principalmente a região noroeste do Zimbábue, perto do Lago Kariba. Eles têm uma cultura e língua próprias e também são encontrados em partes de países vizinhos. O Zimbábue é famoso pelos seus parques nacionais e reservas de caça que são o lar de uma variedade de espécies, incluindo elefantes, leões, leopardos, rinocerontes e muitos outros. Um dos parques mais famosos no Zimbábue é o Parque Nacional Vange, que é o maior parque nacional do Zimbábue e é famoso por sua abundante vida selvagem, especialmente elefantes africanos. Os turistas podem fazer safaris emocionantes para observar elefantes, leões, leopardos, rinocerontes, girafas, zebras, entre outros animais. O parque também oferece oportunidades para observação de aves, com mais de 400 espécies registradas. O Parque Nacional de Matusadona está localizado ao longo das margens do Lago Kariba, no norte do Zimbábue. Este parque é conhecido por sua vida selvagem aquática, incluindo hipopótamos e crocodilos. Além disso, você pode encontrar elefantes, búfalos, leões, leopardos, rinocerontes e várias espécies de aves. O Parque Nacional de Matobo está situado no sul do Zimbábue, perto da cidade de Bulawayo.
Este parque é famoso por sua paisagem rochosa espetacular e abriga uma população de rinocerontes negros. Além disso, você pode encontrar babuínos, impalas, antílopes e uma variedade de espécies de aves. O Parque Nacional de Mana-Pous está localizado no norte do Zimbábue, ao longo do rio Zambezi. É conhecido por sua beleza cênica e vida selvagem diversificada. Lá, você pode encontrar elefantes, hipopótamos, crocodilos, leões, leopardos, búfalos, zebras, girafas e muitas espécies de aves. É um local popular para safaris a pé. O Zimbábue oferece acomodações de luxo em locais incríveis, como lodges e acampamentos de safari, onde os visitantes podem desfrutar de vistas deslumbrantes da vida selvagem e da paisagem africana. O Zimbábue conta com 10 províncias, que são Bulawayo, Harare, sua capital, Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East, West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands. Em relação aos distritos, o país conta com um total de 60 distritos. Cada província com distritos que são subdivisões administrativas. Esses distritos desempenham um papel importante na organização administrativa e na prestação de serviços públicos. A moeda oficial do Zimbábue é o dólar zimbabuense, ZWL cifrão. No entanto, a história monetária do país é complexa e marcada por hiperinflação e mudanças frequentes na moeda. O dólar do Zimbábue foi a moeda nacional desde a independência em 1980 até o início dos anos 2000. No entanto, durante esse período, o país enfrentou problemas econômicos, levando à desvalorização significativa da moeda. O Zimbábue experimentou uma das piores crises de hiperinflação da história moderna, onde os preços dos produtos dispararam em escalas astronômicas. Isso levou à emissão de notas de maior denominação, incluindo notas de trilhões de dólares zimbabuanos. Devido à hiperinflação, o dólar do Zimbábue perdeu seu valor e foi abandonado como moeda oficial. O dólar dos Estados Unidos, o USD, e outras moedas estrangeiras, como o rand da África do Sul e o euro, começaram a ser amplamente usados nas transações do dia a dia. Em 2009, o governo do Zimbábue abandonou sua moeda e adotou uma política de multicâmbio, em que várias moedas estrangeiras eram aceitas legalmente. Em 2019, o governo reintroduziu o dólar zimbabuense como a moeda oficial do país. Embora o dólar zimbabuense tenha sido reintroduzido, muitos zimbabuanos continuam a usar outras moedas estrangeiras devido à falta de confiança na estabilidade da moeda local. A situação monetária no Zimbábue é complexa e está em constante evolução. A confiança na moeda local permanece baixa devido às experiências passadas de hiperinflação e desvalorização. Como resultado, muitos zimbabuanos preferem realizar transações em moedas estrangeiras mais estáveis, como o dólar dos Estados Unidos, especialmente para grandes compras e transações comerciais. Uma das principais causas da crise econômica do Zimbábue foi a reforma agrária que começou em 2000, quando o governo liderado por Robert Mugabe iniciou a redistribuição de terras de fazendeiros brancos para agricultores negros. Embora a intenção fosse corrigir as injustiças históricas do passado colonial, a reforma foi amplamente executada de maneira caótica e muitas vezes violenta, levando à queda na produção agrícola e à escassez de alimentos. A agricultura desempenha um papel crucial na economia do Zimbábue, com a produção de tabaco, milho, café, chá e algodão sendo importantes para o país. A segurança alimentar é uma preocupação em muitas áreas rurais do país, devido a fatores como secas, má gestão agrícola e instabilidade econômica. O desemprego é elevado no Zimbábue, com uma grande proporção da população trabalhando no setor informal. A pobreza também é um problema significativo, com muitas pessoas lutando para atender às necessidades básicas. Questões relacionadas à liberdade de expressão e aos direitos humanos têm sido motivo de preocupação, com relatos de repressão à mídia e à sociedade civil. A infraestrutura em todo o país enfrenta problemas de manutenção e modernização, incluindo estradas, pontes e instalações elétricas. O país precisa de investimentos significativos em infraestrutura, educação, saúde e outros setores para superar esses desafios. A instabilidade política e econômica afetou o investimento estrangeiro direto no país. O governo zimbabuano tem buscado atrair investidores, implementando reformas econômicas e políticas.
O Zimbábue enfrenta desafios significativos para reverter sua economia e melhorar o padrão de vida de sua população. Isso requer reformas econômicas abrangentes, estabilidade política e investimentos em infraestrutura e educação. Resumindo, a economia do Zimbábue passou por uma série de crises econômicas e políticas ao longo das décadas, incluindo hiperinflação, reforma agrária controversa e instabilidade política. Embora tenha havido alguns esforços para estabilizar a economia, o país continua enfrentando desafios significativos na busca por um crescimento econômico sustentável e na melhoria das condições de vida de sua população. O sistema de saúde do Zimbábue foi afetado por uma grave crise econômica que começou nos anos 2000. Isso resultou em falta de financiamento adequado para os serviços de saúde, escassez de medicamentos e equipamentos, e uma diminuição na qualidade dos cuidados de saúde. O acesso a cuidados de saúde de qualidade é desigual no país. Enquanto as principais cidades têm hospitais e clínicas melhor equipados, as áreas rurais muitas vezes enfrentam carências significativas em termos de instalações médicas. O governo e organizações de saúde têm colocado maior ênfase na prevenção de doenças, especialmente o HIV e AIDS, e lançaram campanhas de conscientização e programas de tratamento. Organizações internacionais, como a OMS, têm trabalhado em parceria com o governo do Zimbábue para melhorar o sistema de saúde e fortalecer a capacidade de resposta a emergências de saúde pública. O sistema educacional do Zimbábue foi impactado pela crise econômica. Salários baixos para professores e falta de recursos escolares afetaram a qualidade do ensino. O Zimbábue historicamente se destacou na África em termos de alfabetização. A educação primária é universal e a taxa de alfabetização é relativamente alta. O país abriga várias universidades e instituições de ensino superior, incluindo a Universidade de Harare e a Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia, SNUS. No entanto, o acesso à educação superior pode ser limitado devido a questões financeiras. O currículo educacional inclui disciplinas básicas, bem como uma ênfase em educação cívica e histórica para promover a compreensão da história e da política do país. Os professores foram envolvidos em greves e protestos devido a condições de trabalho insatisfatórias e baixos salários. Isso afetou a continuidade do ensino em várias escolas. É importante observar que o Zimbábue tem um histórico de investimento significativo em educação e tem uma população que valoriza a educação. No entanto, os desafios econômicos e políticos têm representado obstáculos à melhoria contínua do sistema de saúde e educação. A assistência internacional e os esforços do governo estão em andamento para superar esses desafios e melhorar esses sistemas essenciais. O sistema de transporte do Zimbábue é composto por uma variedade de modos de transporte que atendem às necessidades de deslocamento dos cidadãos e mercadorias em todo o país. Transporte público. Nas cidades, o transporte público inclui ônibus, mini-ônibus, conhecidos como Kombi ou e-táxis. Harare e Bulawayo têm sistemas de transporte público relativamente desenvolvidos, mas a qualidade e a confiabilidade podem variar. O Zimbábue possui uma rede ferroviária que desempenha um papel importante no transporte de mercadorias, especialmente para exportação. Os serviços de passageiros também estão disponíveis em algumas rotas. O país tem vários aeroportos internacionais e regionais, com o Aeroporto Internacional de Harare e o Aeroporto Internacional Vitória Falls sendo os mais movimentados. Esses aeroportos atendem a voos domésticos e internacionais. O sistema de transporte do Zimbábue enfrenta desafios de manutenção e infraestrutura devido a anos de investimento insuficiente e instabilidade econômica. Isso pode resultar em estradas em más condições e serviços irregulares. Reserva de caça de Gonarizou. Esta é a segunda maior reserva de caça do Zimbábue e faz parte do Grande Parque Transfronteiriço de Limpopo, compartilhado com a África do Sul e Moçambique. É um santuário para a vida selvagem, com grandes populações de elefantes, leões, chitas e uma variedade de aves. As Cataratas Vitória, conhecidas localmente como o Mozio Atúnia ou o Fumo que Troveja, são um espetáculo natural incrível localizado na fronteira entre o Zimbábue e a Zâmbia, no rio Zambeze. As Cataratas Vitória têm uma altura impressionante de aproximadamente 108 metros e uma largura de cerca de 1.708 metros, tornando-as uma das maiores quedas d'água do mundo em termos de largura.
As cataratas foram descobertas por David Livingstone, um explorador escocês, em 1855, e ele as nomeou em homenagem à Rainha Vitória do Reino Unido. A névoa e o spray criados pelas Cataratas Vitória sustentam uma floresta tropical exuberante chamada Rainforest Victoria Falls. Esta floresta abriga uma variedade de vida selvagem, incluindo macacos, elefantes e uma grande variedade de aves. Além de admirar as cataratas, os visitantes podem desfrutar de atividades emocionantes, como passeios de barco pelo rio Zambeze, caminhadas nas trilhas circundantes e até mesmo passeios de helicóptero para ter uma vista aérea impressionante. O nível de água das Cataratas Vitória pode variar ao longo do ano, atingindo seu pico durante a estação chuvosa entre novembro e abril. Uma ponte que liga Zimbábue e Zâmbia oferece uma excelente vista das cataratas e é usada para atividades de adrenalina, como bungee jump. As Cataratas Vitória são de grande significado cultural para os povos locais, que as consideram sagradas e parte de suas tradições espirituais. Essas cataratas impressionantes são uma atração imperdível para os visitantes do Zimbábue e da Zâmbia, oferecendo uma experiência verdadeiramente deslumbrante da natureza em todo o seu esplendor. Ponte Bechenogo. A Ponte Bechenogo é uma impressionante ponte suspensa localizada no leste do Zimbábue, sobre o rio Save. Ela está situada na região de Manicaland, perto da cidade de Chipinge. Essa ponte é notável não apenas por sua beleza arquitetônica, mas também por sua extensão. A Ponte Bechenogo tem uma envergadura impressionante de aproximadamente 329 metros. Isso a torna uma das maiores pontes suspensas do mundo em termos de envergadura. Embora não tenha uma linha de metrô, é uma peça importante da infraestrutura rodoviária na região, facilitando a travessia sobre o rio Save e conectando várias comunidades. Foi nomeada em homenagem a Sir Henry Bechenogo, um homem de negócios britânico e filantropo que apoiou o desenvolvimento da região. A Ponte Bechenogo é uma atração notável no Zimbábue devido à sua engenharia impressionante e sua contribuição para a conectividade da região. O baobá, também conhecido como árvore do baobá ou a rainha das árvores, é uma árvore cônica que é nativa de várias regiões da África, incluindo algumas partes do Zimbábue. Essas árvores impressionantes são notáveis por várias razões. Os baobás têm uma forma única e facilmente reconhecível, com troncos robustos e maciços que se assemelham a garrafas. Suas copas são muitas vezes achatadas, dando-lhes uma aparência distintiva. Essas árvores têm a capacidade de armazenar grandes quantidades de água em seus troncos, o que lhes permite sobreviver em áreas áridas e secas. Os baobás são frequentemente chamados de árvores da vida ou devido a essa característica, pois podem fornecer água essencial para as comunidades locais durante períodos de seca. Os baobás são verdadeiramente ícones da paisagem africana e desempenham um papel significativo nas culturas, ecossistemas e na vida das comunidades locais. Eles são um testemunho da resiliência da natureza em face de condições ambientais desafiadoras e desempenham um papel importante na preservação da biodiversidade em muitas regiões da África. A maioria dos zimbabuanos segue uma mistura de crenças tradicionais africanas e religiões importadas, como o cristianismo e o islã. A espiritualidade é uma parte importante da vida cotidiana para muitos, e rituais tradicionais são frequentemente realizados para honrar os antepassados e buscar orientação espiritual. O curandeirismo, também conhecido como medicina tradicional, é uma parte significativa da cultura zimbabuana. Envolve práticas espirituais e medicinais realizadas por curandeiros tradicionais conhecidos como Oenyangas ou Oinyangas. Os curandeiros tradicionais acreditam que têm a capacidade de se comunicar com os espíritos e os ancestrais. Eles oferecem aconselhamento espiritual, curas espirituais e rituais para aliviar doenças físicas e emocionais. Os curandeiros muitas vezes usam ervas medicinais, raízes e outras plantas para tratar uma variedade de doenças. Acreditam que essas plantas têm poderes curativos e propriedades espirituais. Além de tratar doenças, os curandeiros também são consultados para proteção contra feitiços malévolos, adivinhação do futuro e resolução de problemas familiares ou comunitários. Os curandeiros desempenham um papel importante em rituais de passagem, como iniciações, casamentos e funerais, ajudando a garantir que esses eventos sejam conduzidos de acordo com as tradições culturais. Muitos zimbabuanos consultam curandeiros tradicionais em conjunto com a medicina moderna, acreditando que as duas abordagens podem ser complementares.
É importante observar que o curandeirismo desempenha um papel significativo na cultura e nas práticas espirituais do Zimbábue, e muitos zimbabuanos têm um profundo respeito pelas tradições e conhecimentos transmitidos pelos curandeiros tradicionais. A família desempenha um papel central na sociedade zimbabuana, e a vida comunitária é valorizada. Os laços familiares são fortes e o apoio mútuo é uma parte fundamental da cultura. O respeito pelos mais velhos é uma parte central da cultura zimbabuana. Os anciãos são considerados como fontes de sabedoria e orientação. Muitos zimbabuanos demonstraram resiliência e resistência em face de desafios econômicos e políticos, buscando oportunidades de subsistência, ajudando uns aos outros e mantendo a esperança de um futuro melhor. É importante notar que a vida das pessoas no Zimbábue pode variar significativamente com base em fatores como localização geográfica, status socioeconômico e acesso a recursos. Embora o país tenha enfrentado desafios consideráveis, muitos zimbabuanos demonstram resiliência e solidariedade em suas comunidades, trabalhando para superar obstáculos e melhorar suas vidas. O Zimbábue, que anteriormente era conhecido como Rodésia do Sul, conquistou a independência do domínio colonial britânico em 1980. Após a independência, o país adotou um novo nome, a nova bandeira e um novo hino nacional. Isso refletiu a nova identidade nacional do país e sua independência do domínio colonial britânico. A nova bandeira do Zimbábue foi adotada após a independência. Ela apresenta 7 faixas horizontais de cores vermelha, amarela, verde, preta, vermelha, amarela e verde, com um triângulo branco no mastro contendo uma estrela de 5 pontas vermelha. Cada cor e símbolo na bandeira tem significados específicos relacionados à história e cultura do país. O hino nacional do Zimbábue, chamado de Okalibuziswe Liswe Zimbábue Enebele Osimudzai Mureza Zimbábue Enxona, foi adotado após a independência. Ele celebra a liberdade, a unidade e a identidade nacional do país. Essas mudanças foram significativas para o Zimbábue, marcando o início de uma nova era de autodeterminação e independência após anos de domínio colonial. O país buscou estabelecer sua identidade nacional e construir uma nação soberana. Bem, a nossa aventura de hoje termina por aqui. Agora, para você que deseja se aprofundar mais, eu aconselho você a procurar informações em fontes confiáveis, como livros, artigos acadêmicos e notícias recentes sobre o país, porque para além daquilo que citei ao longo do vídeo, Zimbábue é muito mais que isso. Que tal? Você apreciou a viagem que compartilhamos hoje e quer continuar explorando o mundo conosco? É fácil. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão de inscrição abaixo e ativar as notificações, para não perder nossas futuras aventuras pelo mundo. A galera está comentando sobre o país, dê uma olhada naquilo que eles estão comentando e aproveite deixar ficar a sua opinião. Agora, se você quer saber como se vive em Madagascar, assista o vídeo que está aparecendo na sua tela, e eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é tudo pessoal, agradecimentos pela atenção, até lá, valeu!